Extra, extra, tive que parar as máquinas, meu vídeo já estava pronto, já estava subindo, quando chegou a notícia de que o Barroso tinha um comunicado importantíssimo para fazer à nação brasileira. Então, tive que parar tudo e incluir o pronunciamento do Barroso. Me atrasou, mas valeu a pena, porque tinha tudo a ver com o vídeo que vocês vão ver a seguir. Não passará despercebido de que nós, a novo departamento STF Fashion, nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal que todos estamos utilizando, e para as mulheres um lenço belíssimo, como o que está com a ministra Carmen Lúcia. E a razão real para isso é que nós recebemos muitas visitas ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos gentil de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata que tem um símbolo do Supremo Tribunal Federal e que, se permitirem aí, modéstia, ficou muito bonitinha. Fala sério, fala se isso não é de uma cretinice sem tamanho. Olha a preocupação dos ministros do Supremo, as pessoas, eu gosto do jeito que ele fala, as pessoas que vêm nos visitar têm que receber um mimo nosso, puta que pariu. Como é gostoso fazer caridade com o chapéu alheio, ou seja, com o nosso chapéu, porque é a gente que paga essa porcariada toda. Pensou como é bom? Você não tem que se preocupar, não ter que se preocupar com IPVA, com IPTU, com escola, com plano de saúde, água, luz, telefone, internet, gasolina, carro, nada disso. Imagina, isso é o paraíso na Terra. Sem falar nas refeições gourmets que eles têm na lagosta, nos vinhos com premiações internacionais, nos espumantes com premiações. Tem que parir, fora as viagens internacionais, tudo pago por nós. E mais o que você imaginar, toda sorte de regalias que puder passar na sua cabeça, esses camaradas têm. Tudo pago por nós, os trouxas. Eles têm seguranças armados até os dentes, veículos blindados. Nossa, é uma festa, que delícia. Aí o Augusto Nunes deu duas sugestões que eu achei sensacional para que ele fizesse uma camiseta com o logo do Supremo. Perdeu Mané ou derrotamos o bolsonarismo. Que tal, Barroso? Ia ser uma coisa linda, eu acho que ia até vender muito. Também podia ser uma caneca ou um boné com a perdeu trouxa. Também ficaria bacana. Esse complementozinho que eu fiz vai fazer todo sentido no que você vai ver daqui para frente. Temos no meio jurídico uma pessoa que sempre devemos homenagear. É um ser educado, um ser afável, um ser iluminado, um ser de gratiluz, com boca de veludo e que fala as maiores barbaridades da forma mais cínica e hipócrita. Pior, que é capaz de te convencer de que está falando a verdade. Este ser é o mais perigoso dentre todos os seres perigosos. É ardiloso e emerge do submundo com sua retórica criativa. Ele quer te convencer que o MST-F e o judiciário brasileiros não são caros, que inclusive arrecada para o país. Só faltou falar que dão lucro. Eu juro que eu não sabia que o MSTF era uma empresa. E dentre outras muitas asneiras que esse ser proferiu nos últimos dias, vale o registro, você se surpreenderá. Vem que eu vou mostrar. Antes de mais nada, por favor, deixe um like no meu vídeo. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar a este sofrido canal a ganhar um pouco mais de relevância. Depois da posse de Trump, já notaram um certo ser de cabeça lustrada meio que sumiu. Talvez
pegou uma licença para fazer um implante capilar. Mas fato é que está muito caladinho ultimamente. E agora que estourou o escândalo da USAID, aquela organização governamental americana que torrava bilhões de dólares por ano e que o Musk e o Trump já deram um jeito de cortar aquela porcaria, cortar a verba daquela porcaria, parece que muita coisa vai acontecer e muita coisa está aparecendo. Muita sujeira que pode, inclusive, chegar a várias autoridades brasileiras. Estamos torcendo mais do que nunca. O silêncio na grande mídia corrupta é ensurdecedor, como se diz por aí. Eles sequer tocam no assunto, claro, porque estão no meio da merda. Estão atolados no lixo. E falando em lixo, Felício Neto já foi o primeiro a pedir penico. Disse que política não é com ele. Estou arrependido. Esse vai se fuder também. Aguardar para ver o que o Musk e o Trump nos trarão. Um calado e, em compensação, o outro, o atual iluministro presidente da corte, não para de falar. Foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, participou de congressos, de simpósios, de convescotes, aquilo que ele adora fazer. E foi lá para falar muito. Como diz o ditado, quem fala muito, erra muito. Depois tenta consertar, mas o estrago já está feito. Presto ainda alguns esclarecimentos a propósito de editoriais, notícias e matérias que circulam nas redes sociais. Como disse no discurso de abertura do ano judiciário, nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira. E, naturalmente, convivemos com a insatisfação dos interesses contrariados. Os extremistas desgostam, os que não gostam da Constituição desgostam, e há os que simplesmente discordam de algumas decisões do Supremo, o que faz parte da liberdade de expressão em um país livre. Mas a liberdade de expressão tem como um dos seus fundamentos a busca da verdade possível, numa sociedade aberta e plural. Há, e é uma crença profunda que tenho, uma fagulha divina na verdade, e sempre que possível é bom restabelecê-la. É o que passo a fazer brevemente com relação à repetida e equivocada afirmação de ativismo judicial por parte do tribunal e com relação à matéria igualmente imprecisa sobre gastos do judiciário. Não corresponde aos fatos a afirmação reiterada de ser o Supremo um tribunal ativista. Nós interpretamos e aplicamos uma Constituição abrangente que cuida de uma grande multiplicidade de temas que desaguam no judiciário, trazidos pelos mais diferentes atores da sociedade brasileira. Alguns exemplos. O Supremo, de fato, determinou o uso de câmeras na farda em operações policiais militares. Há quem ache que a violência policial descontrolada contra populações pobres é uma boa política de segurança pública, mas não é o que está na Constituição. O Supremo ordenou a elaboração de um plano para o sistema prisional. Há quem ache natural presos viverem sob condições indignas de violência e insalubridade, mas não é o que está na Constituição. O Tribunal estabeleceu qual a quantidade de drogas distingue porte para consumo pessoal do tráfico. Há quem ache natural a polícia decidir que a mesma quantidade nos bairros de classe média alta é porte e na periferia tráfico, em odiosa discriminação de classe e de raça, mas não é o que está na Constituição. Por igual, é possível ser contra a demarcação de terras indígenas e a favor de invasores, grileiros, garimpeiros ilegais e dos que extraem ilicitamente madeira, mas não é o que está na Constituição. Da mesma forma, há quem fique indiferente diante do desmatamento, das queimadas e da destruição dos biomas brasileiros, mas não é o que está na Constituição. Em suma, é possível não gostar da Constituição e do papel que ela reservou para o Supremo Tribunal Federal, mas criticar o tribunal por aplicar a Constituição simplesmente não é justo. Quanto ao teto de gastos, esclareço. No meu discurso de abertura do ano judiciário, prestando contas da atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, afirmei, aspas, desde 2017 o Judiciário vive com o mesmo orçamento, acrescido apenas do percentual de inflação, e em 2024 com um pequeno aumento decorrente da Lei Complementar 200/2023 do arcabouço fiscal. A propósito, disse eu ainda, em 2024, devolvemos ao Tesouro 406 milhões não gastos. A afirmação é inteiramente precisa. Reitero que nada que esteja fora da legalidade tem amparo aqui no Tribunal. Portanto, eu expus os números do Poder Judiciário da União, que é o Poder Judiciário que, em rigor, o Supremo integra e cujo orçamento é consolidado e enviado ao Congresso pelo Conselho Nacional de Justiça. Illuminati Barroso, temos o judiciário mais caro do mundo e não há nada que mude isso. Isso é fato. Só em 2024 vocês torraram 132 bilhões de reais do povo. Aí ele vem dizer que o judiciário retornou aos cofres públicos 406 milhões. Perto de 132 bi. 400 milhões é dinheiro de pinga. E devolveram porque não conseguiram gastar, porque se tivesse tido tempo hábil para gastar, teriam gastos. E isto significa apenas 0,03% do total do que vocês torraram, seu cara de pau. E ainda mentiu, mais ainda, quando disse que desde 2017 os gastos do judiciário não aumentaram. É mentira, aumentaram em 9%.
E mentiu também quando disse que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República estão dentro deste orçamento. É mentira. Eles têm orçamento próprio. Isso é uma baita de uma fake news, seu cara de pau. Cadê o Xandão para incluir você no inquérito das fake news, pilantra? E disse também que eles retornaram dinheiro que eles praticamente se pagaram. Eu não sabia que a Justiça, o Judiciário, o Supremo tinham virado uma empresa com fins lucrativos. Eu nunca soube disso. Muito menos fins lucrativos para o país. Sabemos que vocês são chegados a umas negociatas, mas que faziam negócios, para mim é surpresa. E esse dinheiro que você disse que o Judiciário arrecadou vem de onde? Vem de multas que as empresas tiveram que pagar porque cometeram alguma ilegalidade, vem de alguns abusos cometidos, de crimes cometidos. As empresas pagaram, por isso perderam na justiça e tiveram que pagar. Agora, falar que arrecadou para o país, como eu queria poder falar tudo que passa na minha cabeça numa hora dessa. Essas pessoas burlaram a legislação. Ocorre só que eles estão devolvendo parte daquilo que eles já deveriam ter pago antes, seja lá por que motivo for. Lembra do Plano Collor, que deu prejuízos bilionários aos brasileiros? Enquanto essas pessoas foram roubadas pelo Estado, muitas delas atentaram contra a própria vida. Os mais velhos vão se lembrar. Foi um desespero. Todo mundo quebrou, todo mundo ficou sem dinheiro. E o Estado ressarciu os brasileiros? Não. Ressarciu de forma porca e vergonhosa. Se apoderaram do dinheiro do pobre, do cidadão, das pessoas que tinham poupança na época, das pequenas empresas. Até hoje, esse estrago não foi reparado. Esse é o nosso Estado brasileiro. Milhares, milhões de pessoas tiveram suas vidas e seus negócios destruídos. E nos dias de hoje, empresas que descaradamente roubaram o país, que aumentaram os seus lucros, que majoraram seus preços, que colocaram propinas nos seus orçamentos para que o PT pudesse levar a parte dele, foram perdoados por vocês das multas bilionárias que deveriam pagar. Se fossem cobrar as multas só desse pessoal, daria para a gente bancar 1 ano de lagosta para vocês, Supremos. Isso é um verdadeiro escárnio. Isso é um tapa na cara do povo sério desse país. E a mariposa, posando de bom moço. E ele disse mais. Na reunião com os chefes do Congresso, falou da harmonia entre os poderes. Como eles adoram a harmonia entre os poderes. Falou em harmonia... Deixa com eles. Disse, não somos uma corte ativista. Jamais. Nós interpretamos a Constituição de uma forma abrangente. Quem falou para você que existe uma Constituição para ser analisada de forma abrangente? Só existe a Constituição Federal e ela tem que ser tratada com o rigor que ela traz. Não de forma abrangente ou menos abrangente, ou seja lá o que for, de forma inventiva, da forma que vocês gostam de tratar a Constituição, né? Mesma Constituição que vocês rasgam todo dia. Ele fala que não extrapolaram em suas competências, mas ao mesmo tempo fala: demarcamos terras indígenas, liberamos as drogas em até 40 gramas, colocamos câmeras nos policiais de São Paulo, vai entender. Se meteram no muro da Cracolândia em São Paulo, proibiram e ainda proíbem que a polícia do Rio de Janeiro faça operações nas favelas da forma como deveriam ser feitas. Não, só falta ter que avisar os bandidos que vai ter operação, é praticamente isso que acontece lá. Aí ele disse, lutamos contra as queimadas. Se lutaram contra as queimadas, lutaram mal pra cacete, porque elas só aumentam. E a famosa defendemos a democracia, sempre aqueles papinhos de merda desse cara de pau e dos outros. Então, da mesma forma que ele fala que eles não extrapolam a Constituição, eles se metem em tudo da vida nacional, até onde não foram chamados. O Supremo não tem que se meter nessas coisas. Aí ele reclama do excesso de processos que eles têm, é o quem mais julga no mundo. Se metem aonde não é chamado. Vocês têm 60 dias de férias por ano, um monte de licença, estão sempre viajando, estão sempre passeando, estão sempre dando entrevista. Eu acho que está sobrando tempo. Enquanto tudo isso, inocentes estão presos até hoje, sem absolutamente nada,
Nada que a lei favorece a qualquer criminoso ou qualquer bandido é dado ao pessoal preso nos presos do dia 8 de janeiro. E vocês, a única preocupação de vocês é com o desencarceramento. Nós temos que soltar os pobres, as pobres vítimas da sociedade. Uma desfaçatez sem tamanho. Coitados das vítimas da sociedade e o povo morrendo por causa de um celular se matando de trabalhar. Imaginais tratado como vítimas é o fim de tudo. Policiais morrem em serviço fora dele em razão de... Você já viu algum ministro do Supremo defendendo a polícia? Não, não viu, nem verá. Você já viu algum ministro do Supremo falando contra criminosos, em combater o crime organizado, em combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas? Não, não viu, nem verá. Você já viu um ministro do Supremo falando em combater a corrupção? Piada, óbvio que não, não viu, nem verá. Isso seria praticamente um tiro nos seus Supremos pés. Esse Supremo é podre e está deixando podre todo o judiciário brasileiro. Lembra daquela história, uma laranja podre apodrece a cesta inteira? É o que está acontecendo. Hoje o judiciário julga como lhe convém. Não existe o rigor da lei, sequer existe a lei. Isso é reflexo de um sistema falido. Urge uma reforma do judiciário. Vou dar um pequeno exemplo. O traficante Leandro Rodrigues da Silva foi preso por transportar 11 fuzis para uma favela do Rio de Janeiro. 12 dias antes, ele havia sido preso por portar 30 quilos de drogas. E havia sido solto pela justiça. E a velhinha, com a Bíblia na mão, no 8 de janeiro, tá lá, 16 anos. Se tivesse traficando, já estaria em casa há 1000 anos. Aqui o certo é punido, o errado é perdoado e por muitas vezes recompensado. Veja a vida que leva Sérgio Cabral e a vida que leva Daniel Silveira. Um roubou tudo, 400 anos de cadeia. O outro não roubou nada, mas falou demais. Já dava para parar o vídeo aqui. Você vê Bolsonaro inelegível, você vê Zambelli perdendo o mandato, Deltan Dallagnol perdeu o mandato, não deveria perder. Não vou falar que eu não gostei, merecido, porque esse aí foi um asno que se misturou com eles. Pro outro, pro Moro deu certo, foi lá, abraçou, deu beijinhos no Flávio Bandino e se livrou de perder o mandato, tá aí até hoje. Merecia ter perdido também, não à luz da lei, porque já que não existe lei, não tem que existir para ninguém. A reforma do judiciário tem que ser ampla, geral e irrestrita. Do contrário, esse país estará fadado ao fracasso. Temos uma corte abjeta, politiqueira e vendida. Nunca nos esqueceremos do amigo de meu pai. Jamais, senhor Toffoli, vamos esquecer dessa capa da Cruzoé, quando o negócio chegou em você e o Gilmar Mendes e o Xandão rapidinho correram para barrar a porra toda. Como é que pode um país onde os investigados proíbem de serem investigados? Aí entra quem? O Senado. Cadê o Senado? Puta, tem bandido naquela merda também. 2026 está chegando. Temos que limpar o Senado. Limpando o Senado, a gente limpa essa porcaria dessa sujeira que está instalada no Supremo. Nada nesse país se salva. Nem o judiciário, nem o legislativo, muito menos o atual executivo, que é um antro de parasitas e corruptos, e incompetentes, claro. Se roubassem, mas pelo menos fizesse alguma coisa direito. Não, mas os 40 asseclas do bandido só sabem passear de avião para lá e para cá e gastar o nosso dinheiro. São absolutamente imprestáveis. A impunidade no país é latente, a falta de rigor nas decisões, julgam como querem ao arrepio das leis, julgam pela capa do processo. Nossa situação é desesperadora. E as falas desse borroso são assombrosas. É o ventríloco dos bandidos. Você é o ser mais perigoso deste submundo do crime que se tornou o movimento STF. Para não falar exatamente o que eu penso a seu respeito, porque a democracia pujante do país me impede, fico com a frase de Guilherme Fiuza. Barroso, você é um palhaço. Bom, se bem que se formos analisar bem,
Os palhaços somos nozes. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se deixarem. Forte abraço.